Olá, meu nome é Jéssica, eu sou mãe do Noah, que completa 6 meses agora no dia 10 de agosto. Eu fui convidada para falar sobre a minha experiência com a amamentação. Eu fiquei muito feliz porque é um assunto que eu amo, eu tenho prazer em falar. Eu tenho um pouco de dificuldade para gravar vídeo, mas eu vou tentar falar um pouquinho para vocês da minha experiência. É, Antes de engravidar, eu já pesquisava muito sobre, eu já lia, participava de grupos de rodas, só que na teoria é uma coisa e na prática é outra, né? Só quem viveu já pode falar sobre isso, pode para ter uma noção de todos os sentimentos que envolvem. Então, assim, não é simplesmente vou colocar o peito na boca do bebê, ele vai mamar. Não é isso, tem muita coisa por trás. Uma das minhas metas é amamentar, né? Porque ainda não cumpri. Mas assim, agora ele vai completar 6 meses que ele mama só em mim. Ele mamou fórmula no comecinho, vou contar também um pouquinho resumidamente. Mas uma das minhas metas era essa e eu achava e o parto normal, né? Então eu achava que o parto era o mais difícil, mas sem dúvidas a amamentação é o maior desafio pela questão de dúvidas que a gente não sabe quanto que o bebê tá mamando, a gente não sabe se a gente pensa assim, será que é suficiente? Será que eu dou conta? Tem a privação do sono, que a gente não consegue dormir bem no comecinho, então tudo isso influencia muito e não é fácil amamentar, não é um desafio assim constante, diário, mesmo depois que passa o comecinho, que é a parte mais difícil assim, aquele puerpério, aquele mix de sentimentos, cada fase tem um desafio. Então eu vou contar sobre o que eu já passei. É, no segundo dia de vida o Noah já nasceu e ele já veio direto pro meu peito. A gente teve contato pele a pele, que é muito importante para estabelecer um vínculo de mãe e bebê e também para ajudar na amamentação. Então ele veio pro meu colo, ele ficou comigo, a gente não foi separado. E tudo ia muito bem e tal. No segundo dia, eu tive uma sensibilidade muito grande nos seios, muito, não conseguia encostar. E não era machucado, não estava machucado. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente vê muitos vídeos na internet de mães chorando para amamentar, sangrando, e não é certo, gente, isso não é legal. Se tiver machucando, se tiver doendo, tem alguma coisa errada. E é importante detectar o que está errado desde o início para não piorar a situação, porque a gente vê aquelas mães sem um pedaço do bico do peito e isso depois para recuperar, para conseguir voltar ao normal, dá muito trabalho. Então, eu sei também que não é a realidade de muita gente, mas quem tem condições de contratar uma consultora de amamentação, gente, eu falo assim que é um investimento. Às vezes as pessoas gastam tanto com enxoval, com coisas tão supérfluas e esquece dessa parte tão importante. Então, quem tiver condições de contratar uma consultora de amamentação é muito importante. Eu tinha a minha consultora, que era a minha enfermeira obstetra, maravilhosa, e ela foi lá, olhou, ele tava com a pega correta, ele tava mamando direitinho, ele avaliou, porque é muito importante avaliar o que tá errado. E ela sugeriu que a gente entrasse, então, com a fórmula. Foi aquela fórmula, não sei explicar ao certo, mas é aquela fórmula para bebês que tem a PLV. Não sei se é questão de dilatar o estômago do bebê, algo assim. Oferecida no copinho, tá? É muito importante também evitar bicos artificiais, como chupeta e mamadeira, para não ter confusão de bico. Eu sei que vai ter gente que vai estar assistindo e vai falar: meu bebê mamou no peito até 2 anos e chupou chupeta, mamou também mamadeira. Legal, pode dar certo, mas pode dar muito errado. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente alerte que o risco existe e se a pessoa resolve dar, ela vai correr aquele risco. Então, se o bebê ele chupa chupeta, ele vai ficar menos no peito, você vai diminuir sua produção. Eu não vou entrar em detalhes, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Se o bebê mama mamadeira, o leite sai mais fácil, ele vai acostumar, depois ele vai vir para o seu peito, vai ficar brigando com o seu peito e vai interferir também. Então, quem tiver interesse, dá uma pesquisada sobre confusão de bicos, que é muito importante. Então, a gente dava no copinho e aquela noite eu não amamentei, né, pra eu conseguir aliviar o seio que estava muito sensível mesmo. Passei uma pomada também, que a consultora indicou. E no outro dia, eu consegui colocar ele no peito, ainda estava sensível, mas bem menos, eu conseguia ficar com ele. E a gente foi intercalando, né?
Só que acho que no quarto dia, se eu não me engano, ele precisou ser internado para fazer fototerapia, ele deu icterícia. E eu tava, assim, arrasada. Imagina, aquele mix de sentimentos. Eu triste de ver ele naquela situação, por mais que não é algo tão grave, né? Assim, é bem comum em bebês, mas a gente não quer que o bebê da gente, a gente quer vir pra casa, a gente quer ver a família da gente. E eu tive que ficar com ele internado, então pra gente conseguir manter ele mais tempo no bercinho, ele não queria, ele ficava chorando, ele queria ficar só no meu colo. A gente deu também um pouco de fórmula para manter ele mais tempo no bercinho. Então, a gente chegou em casa, a consultora falou: ó, agora você vai tirando aos poucos a fórmula, continuando dando no copinho. Então, quando deu mais ou menos uma semana de nascido, a gente conseguiu tirar totalmente a fórmula, ele mamava só em mim. Só que o que acontece? É exaustivo. Bebê que mama só no peito, não usa bico artificial, é peito o tempo todo. A gente fala piercing de mamilo, porque o bebê fica pendurado. E é comum, gente, porque o bebê tava quentinho ali dentro da barriga e ele saiu, é tudo novo, ele não sabe na maioria das vezes que ele nasceu, então ele precisa desse aconchego. Então, peito não é só alimento, peito é aconchego, é segurança, é o cheiro da mãe. Então, quando a pessoa entende isso, quando a pessoa tem isso bem claro, tudo fica mais fácil. E embora eu já soubesse disso, já tinha estudado, foi desafiador, porque te priva de muita coisa. Às vezes você não consegue ir ao banheiro, você não consegue tomar um banho mais demorado, você não consegue fazer uma refeição sem ser interrompido. Acontece, é muito comum. Claro que deve existir algumas exceções de bebês, mas comigo aconteceu. E mesmo eu tendo toda aquela carga de informação, muitas vezes eu me via exausta, eu falava, ai, vou desistir, ai, não aguento mais, eu chorava. E é aí que entra a rede de apoio, que é muito importante. Então, graças a Deus, eu tive o meu marido, a minha mãe como rede de apoio, eles estavam ali, então eu não precisava fazer nada além de amamentar. Eu sei também que essa não é a realidade de muita gente, acho que da minoria, né? Principalmente quem tem outros filhos, ou que o marido não pode ficar em casa, ou não tem a mãe, uma sogra perto. Mas para quem tem uma rede de apoio é muito importante. Então, antes do bebê nascer, é legal você conversar com quem vai conviver, seja a sogra, a mãe, uma tia, uma avó, o marido, explicar, mostrar, passar as informações para eles também, porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem, acham que está acontecendo alguma coisa, que o bebê está com fome, que não está sustentando. Então, assim, existe essa cobrança, aí fica assim, seu bebê tá passando fome, hein? E aí aquilo começa a pesar na sua cabeça, às vezes mesmo você tendo informação, você fica, será? Realmente, né? Ele tá chorando muito, ele quer muito meu colo. E aí começa ficar junto aquela carga emocional, você não tá dormindo, é aí que introduz uma chupeta, uma mamadeira. Então, assim, o maior investimento que uma mãe pode fazer é estudar, é se informar, se tiver condições, contratar uma consultora de amamentação e fazer uma consulta antes do bebê nascer, para orientar o pai também. Então, meu marido, ele já estava preparado para tudo que viria, então ele era ali, ele ficava ali do meu lado, me estimulando, me ajudando em tudo que eu precisava, pegava água e me ajudava e trocava na hora que o bebê, então, aí trocar o bebê é importante. Essas outras tarefas que dá para as outras pessoas fazerem, é importante ter essa divisão para não ficar tão cansativo para a mãe. Gente, eu tô falando muito, eu tô vendo o tempo ali, eu tô achando que vai ficar muito longo, é porque tem muito assunto legal para falar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso, que não é fácil, mas o conselho que eu tenho é se informe, leia, estude, tampe os ouvidos, porque vai ter muita gente dando palpite, vai ter muita gente falando coisas que não sabe. Os estudos, as coisas vão evoluindo. Hoje existem estudos que comprovam que não existe leite fraco, às vezes existe baixa produção, você está produzindo pouco leite para o seu bebê, e aí você tem que estudar para ver, contratar alguém, ou você mesmo ver por que você está produzindo pouco leite, e estimular para produzir sempre mais. E é isso aí. E outra coisa que aconteceu também, aquelas, né, eu já queria encerrar, mas o Noah, ele sempre foi muito magrinho, muito magrinho. Ele nasceu gordinho, mas ele já perdeu 300 gramas no hospital. E depois ele não engordava tanto.
Eu tinha certeza que ia ter que entrar com fórmula, mas graças a Deus eu encontrei uma pediatra maravilhosa também que entendi, assim, é muito importante um pediatra que avalia o bebê na sua particularidade e não que tenta colocar os bebês todos dentro de uma caixinha, porque cada bebê é único. Então, assim, o Noah, ele era magro, mas ele crescia muito, ele se desenvolvia super bem, ele era esperto, ele tava tudo bem. A única coisa é que ele não ganhava tanto peso. Ela falava assim: eu não vou introduzir fórmula para ele ganhar um pouco de gramas a mais, não tem muito sentido. Então ela foi ali me motivando, falando: não, você consegue. Muitas vezes eu falava: ai, Juninho, não aguento mais, vamos dar mamadeira. Mas aí eu falava: não, eu consigo, eu cheguei até aqui, eu sou capaz, o meu corpo vai nutrir meu filho e eu vou conseguir. E agora, segunda-feira, ele começa a introdução alimentar. Ele não mamou 6 meses completos em mim, porque ele mamou uma semana também de fórmula, mas assim, já é uma vitória pra mim ele ter mamado exclusivamente. A partir da primeira semana de vida dele, ele mamou só em mim. É muito gratificante. Agora ele já tá, a gente vê ele mais, já tá ficando mais gordinho, já tá. Não, é muito bom. E eu saber que tudo isso veio, tipo assim, da minha entrega pra ele, ver ele se desenvolvendo, crescendo, saudável. E agora a gente vai começar a introdução alimentar, mas é importante lembrar que até 1 ano de idade o leite materno ainda é a principal fonte de alimento do bebê. Então não tem problema se o bebê não come muito, se o bebê mais brinca com a comida, porque até 1 ano é TT à vontade. E a Organização Mundial de Saúde também orienta até 2 anos ou mais. Então, assim, eu falo assim, as mães têm que continuar amamentando até quando tiver bom para elas e para o bebê. Enquanto tiver bom para os dois, não interessa o que o mundo lá fora fala. Não interessa se fala que seu bebê tá grande, seu leite perdeu os nutrientes. Não interessa. Conecte com o seu bebê e se entregue, que eu tenho certeza vai valer muito a pena. E a gente vai seguir aqui até quando eu quiser e até quando estiver funcionando para nós dois. A gente vai seguir em livre demanda. É importante, acaba voltando, é importante lembrar também que amamentar tem que ser em livre demanda, hein, gente? Não pode ser essa coisa de, 3 em 3 horas. Pro bebê ficar, o bebê, como eu disse lá no começo, não é só alimento, é segurança, conchego, tudo mais. Então, sempre que o bebê solicitar o peito, a gente ter essa disposição de dar o peito pro bebê sem ficar regrando. Eu nunca cronometrei, nunca olhei no relógio, não sei quanto tempo no mama, nunca vi isso. Sempre que ele precisava, eu estava à disposição. Graças a Deus eu tenho esse privilégio de poder estar à disposição dele. Então é isso. Se informem e muito TT para todo mundo. Desculpa se ficou longo, desculpa se eu falei alguma coisa errada, não sou profissional, mas é isso. Eu amo amamentar e quero continuar aí até. Um beijo, gente.